Vespertino, quem fala é o professor Gleudson, né? Vamos trabalhar uma videoaula de física, tá? Sobre a introdução à cinemática. Vamos pegar nosso materialzinho aí, nosso módulo 1, capítulo 2, para poder acompanhar, tá? E um caderninho também. Lembre-se que no primeiro momento eu falei para vocês sobre os conceitos iniciais sobre a introdução na matemática, que é necessário que nós adotamos um ponto de referência para saber se o corpo está em movimento ou em repouso, tá? Então depois disso, nós também trabalhamos um pouquinho sobre trajetória. Trajetória é o caminho percorrido, né, por esse ponto material, né, que ele pode ser tanto retilíneo, curvilíneo. Então é uma trajetória descrita por esse corpo. Então a partir do momento que eu tenho um corpo que tem uma certa trajetória, ele vai ter uma certa posição. A posição de um corpo ao longo de sua trajetória, que nós vamos chamar de espaço, tá bom? O que é espaço? O espaço também pode ser relacionado à distância. A distância percorrida por esse móvel. Quantos metros ele percorreu? Quantos quilômetros ele percorreu? Quantos centímetros ele percorreu? Tá? Então nós vamos determinar como posição. Como assim? Vamos ter aqui, ó, com esse exemplo, nós temos um ponto de origem. Esse ponto de origem, lembra da reta numérica? Tá? Iniciamos como posição igual a zero. Então a direita ele se torna positivo e a esquerda se torna negativo. Vamos imaginar que eu tenho um corpo aonde ele saiu da posição inicial, né, da origem da posição, e se encontra lá no ponto P. Observe que da origem ao ponto P, ele sofreu um deslocamento. Então esse ponto P, aonde ele se encontra, e aonde ele se encontra nós chamamos de posição. Então a posição de um corpo ele pode estar tanto do lado positivo como do lado negativo, como mostra esse exemplo aqui. Vamos imaginar que nós temos uma partícula no momento inicial que está a menos 2 metros da origem, certo? Está a menos 1 metro da origem. Por que nós chamamos de origem? Vamos imaginar que você saia daqui do quatraque, né? Porque o colégio se encontra no quatraque. Você vai para o interior, vamos aqui em Bacabeira, né? O mais próximo que nós temos, né? O campo de Perizes. Quando nós vamos sair daqui, nós temos um marco quilômetro que fica lá naquele retorno, né, do aeroporto. E ali é o ponto de origem e chegada de São Luís. Então tem que também antes aqui, ele está numa posição negativa. Então quem vai para lá, posição positiva. Você observa que quando você viaja, nós temos aquelas plaquinhas que nós chamamos de marco quilométrico, que quando você sai daqui para o interior, para os municípios de São Luís aqui, né, do Maranhão, você vai observar que esses números elas vão aumentando. Então a trajetória era uma trajetória positiva. Porém, mas quando você volta, essa numeração ela diminui. Então isso quer dizer que é o quê? Negativo. Então quer dizer que você está indo no sentido da trajetória e voltando à trajetória, tá certo? Com relação a isso, se eu sei que eu trabalho para o movimento de um corpo, eu dependo de uma posição, então essa posição ela sempre vai em função do tempo. Nós temos uma função horária. O que é essa função horária do espaço? É uma relação matemática, é uma expressão algébrica, é uma álgebra, que ela tem uma relação entre os valores da posição e do tempo, ou seja, é uma função do tempo, tá? Da posição em função do tempo, tá bom? É uma equação de primeiro grau, tá bom? Aonde ele vai demonstrar que a gente pode calcular através de várias situações a posição S de um corpo em função do tempo. É como se fosse o X e o Y matemático. Isso representa o que? Aonde ele se encontra e com que movimento ele está, qual é a rapidez do seu movimento. Essa rapidez do movimento é a velocidade. Ou seja, se eu tiver essa função S é igual a 3 mais 2t, essa é uma função do movimento de um corpo, que dependendo do tempo, o tempo passando, ele vai estar em posições diferentes, como mostra esse exemplo bem aqui, ó. Por exemplo, eu tempo t igual a zero, então eu pego essa função, ó, S é igual a 3 mais 2, que multiplica o tempo. Quem é o tempo? Zero. Se eu pegar 2 vezes 0, 0, eu corto, sobra quem? 3. Então também aqui, ó. Então no momento do início desse estudo da cinemática, ele se encontra na posição 3. Vou botar esse bem aqui, ó, para ver um pouquinho que deu 7. Então eu pego S é igual a 3 mais 2, que multiplica 7. Por que 7? Opa, desculpa, é 2. Por que 2? Porque o tempo é 2, tá? Então 2 vezes 2, 4. 4 mais 3,
7. Então as funções horárias elas servem para você determinar a posição e o tempo. É uma relação entre elas. Ou eu determino o tempo dependendo da posição, tá bom? Próxima. Como nós sabemos que a cinemática, o estudo dos movimentos, ele depende muito da posição onde o corpo se encontra, então para saber com que velocidade ele se encontra, é necessário saber o que é variação do espaço. A variação do espaço, turma, é a distância percorrida entre um ponto inicial e um ponto final. Vamos imaginar que eu tenho essa certa trajetória. Então ele sai da origem. Quando ele sai da origem, eu vou chamar ele de S1, que é a posição inicial. E ele chega a uma certa posição, T2. Então eu vou chamar ele de quem? Posição final. Então quer dizer que esse deslocamento desse corpo, desse ponto inicial ao ponto final, eu chamo ele de ΔS. É a distância percorrida. Vamos imaginar que aqui, ó, hipoteticamente, eu saio de uma posição de 10 metros. E muito tempo depois, eu me encontro a uma posição de 60 metros. Se eu perguntar para vocês qual foi a distância percorrida por esse corpo. Bom, distância percorrida é a mesma coisa que a variação do espaço. Então eu pego a variação do espaço, que é a posição final, 60, menos a posição inicial, 10, que é igual a 50 metros. Então quer dizer que a variação do espaço é toda a distância percorrida por um móvel em uma certa trajetória. E ele é dado em função do quem? Do tempo. E o tempo também, essa variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Correto? Então, se nós sabemos que essa variação do espaço é a distância percorrida, nós agora vamos entender que essa variação do espaço ela pode ser tanto positiva como negativa, como também nula. A partir de que momento eu posso entender que ela é uma variação positiva? Observe que a variação do espaço ela pode ser positiva. Tá? Vamos mudar aqui de cor. Ela é positiva quando você percebe que a trajetória, tá bom? E o movimento do corpo está no mesmo sentido. A trajetória está indo para a direita. E a partícula, ou seja, o móvel também está indo para a direita. E percebe-se que a distância, ó, o delta, a posição dele inicial é 10 e a posição dele final é 50. Ele aumenta. Se ele aumenta e eu fizer o ΔS, se eu pegar 50 menos 10, ó, 50 menos 10, 40. Então eu vou perceber que esse ΔS é maior do que 0. Então se ele é maior do que 0, quer dizer que é uma posição positiva, então ele está no mesmo sentido da trajetória. Agora observe se eu trabalhar bem aqui, ó. A posição inicial está bem aqui, ó. A trajetória está essa, ó. A trajetória é essa, ó. Essa setinha vermelha. Agora o carro, tempo 1, tempo inicial. Qual o tempo dele, a posição dele inicial? 50. Qual a posição dele final? 10. Olha o sentido dele. Está no mesmo sentido da trajetória ou sentido contrário? Sentido contrário. Quando você percebe que o corpo está no sentido contrário, então quer dizer que o deslocamento dele, a variação do espaço, ela se torna negativa. Olha aí. Quem é a variação de posição? É final menos inicial. Quem é a final? 10. Quem é inicial? 50. 10 menos 50 menos 40. Então quer dizer que o ΔS é menor do que 0. Então quer dizer que ele tem um sentido contrário. Vamos imaginar o seguinte: você indo para o supermercado, em qualquer ponto da cidade, você vai para o supermercado, adotando ponto referencial. Se você está indo ao sentido que você quer, ele é positivo. Você faz sua compra e você está voltando de quem? Do ponto referencial. O que é o ponto referencial? O supermercado. Se você está voltando, está no sentido contrário ao ponto referencial, então ele vai se tornar o quê? Negativo. E aí se você vai e você volta a uma mesma posição, então esse deslocamento é 0. Ó, você vai ao supermercado, depois você volta para sua casa. Você não saiu numa posição e não voltou para a mesma posição, então quer dizer que esse deslocamento dele é nulo, tá? Faça essa questão aí. Então a partir daí nós podemos calcular a velocidade escalar. O que é uma velocidade escalar? A velocidade escalar, tá bom? É quando esse corpo em movimento, ele tem uma ideia de rapidez. Ou seja, tem uma ideia de rapidez que o movimento ele realiza. Então, quando o corpo ele realiza um movimento,
todo corpo que realiza o movimento, ele adquire o quê? Velocidade. Velocidade é uma grandeza física que está em função, é uma razão entre a posição e o tempo. Isso quer dizer o quê? Vamos imaginar aqui, ó, eu tenho uma partícula que está numa posição inicial. Se ele está numa posição inicial, eu tenho um tempo inicial. Se ele está bem aqui nessa certa posição, ele pode estar em repouso, ele pode estar em movimento, dependendo do ponto referencial. Vamos imaginar que eu quero que ele vá para o ponto S2. Para ele ir para o ponto S2, ele precisa se deslocar. Ele precisa de quem? Do ΔS. E esse ΔS está em função do tempo. Você tem a razão do ΔS em função do tempo. Isso quer dizer que esse corpo adquiriu velocidade. Certo? Então, velocidade nada mais nada menos do que a razão entre a variação do espaço e o intervalo de tempo. Certo? Por que ele é chamado de velocidade escalar? Porque a velocidade é uma grandeza física e toda grandeza física necessita ser identificada. Então, para identificar, ela precisa de uma unidade de medida do SI. Tá? Unidade de medida que representa, por exemplo, vamos imaginar que o automóvel do meu pai está numa velocidade de 80. 80 o quê? 80 metros, centímetros, hora, minuto, segundo. Então eu preciso identificar ela, né? Porque eu preciso de identificar com que tipo de velocidade ele se encontra. Então por isso ela se torna escalar. E essa velocidade ela pode ser determinada, tá bom? De duas formas, ou velocidade escalar média ou instantânea. A velocidade média, como é descrito nesse exemplo aqui que eu falei para vocês, é quando eu vareio entre um ponto inicial e o ponto final. Então você observe que basta eu pegar o ΔS, posição final menos inicial, e o ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial, se tornando nessa fórmula matemática bem aqui. Velocidade média é igual ao ΔS sobre ΔT. É sobre todo o deslocamento dessa partícula. E a velocidade instantânea, velocidade escalar instantânea, ela está dizendo instante. O instante é naquele certo momento. Vamos imaginar que você se encontra com seu pai num automóvel. Seu pai está indo muito rápido. Rapidez dá a ideia de quê? Velocidade. Você está muito rápido. Pai, com que velocidade você se encontra? Ele, eu estou a 130 km por hora. Você percebeu que ele indicou naquele certo momento. Então ele não precisou calcular o ΔS, ele não precisou calcular o ΔT. Ele já falou a velocidade naquele certo momento, naquele certo instante. Então nós chamamos de velocidade instantânea. Tá bom? É quando ele já dá o valor da velocidade sem precisar pegar essa variação média. Vamos lá. Como eu falei para vocês, a velocidade ela é escalar. Se essa velocidade ela é escalar, ela precisa, tá bom, da unidade de medida. Então, se você pegar aqui velocidade, ela é a variação do espaço sobre o intervalo de tempo. Qual a unidade de medida de comprimento? Lá no capítulo 1, né, no nosso módulo 1, comprimento é metro sobre. Qual a unidade de medida do Sistema Internacional de Tempo? Segundo. Então quer dizer que a unidade de medida de velocidade média é o que? Metros por segundo. Isso significa o quê? Que a cada 1 segundo ele percorre 1 metro, tá? Mas lembrando que existem outras unidades de medidas, né? Que é usuais, que é na verdade o quilômetros por hora. Quando se fala ideia de velocidade, nós pensamos logo em quilômetros por hora, porque é o que nós usamos no nosso cotidiano. Quando vai a velocidade de um automóvel, velocidade de um avião, velocidade de uma pessoa correndo, sempre a gente fala em quilômetros por hora. Porém, na física, nós trabalhamos no sistema internacional com metros por segundo. Então, a partir daí, nós temos a relação ou a transformação dessa unidade de medida. Metros por segundo em quilômetros por hora ou vice-versa. Como? Basta você usar o número mágico, que eu chamo de número mágico, né, que é o 3,6. Por que o 3,6? Tá bem aqui, ó. Não é quilômetros por hora que nós usamos? Se eu transformar quilômetros por hora em metros por segundo, 1 quilômetro é 1000 metros, 1 hora é 3.600. Se eu dividir esses valores, 10 por 36 vai dar 1 sobre 3,6, ó, se eu simplificar.
Então, o número mágico, tanto transformando em metros por segundo em quilômetros por hora ou quilômetros por hora em metros por segundo, esse 3,6 aparece. Então, se eu quero transformar quilômetros por hora em metros por segundo, divido por 3,6. Se ao contrário, eu multiplico por 3,6. Exemplo, vamos imaginar que eu tenho um móvel que está a 12, vou pagar bem aqui, a 12 metros por segundo. Eu quero que essa velocidade seja em quilômetros por hora. Ó. Metros por segundo em quilômetros por hora, eu vou multiplicar. Então eu pego isso aqui e multiplico por 3,6. Certo? É simples. Toda vez quando eu tenho a unidade de medida, certo? Que ela é dada em metros por segundo, eu quero transformar em quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então eu pego 3,6 vezes 12, que vai dar 43,2 quilômetros por hora. Certo? Qualquer valor em metros por segundo transformando em quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Mas eu quero ao contrário. Eu tenho uma velocidade de 80 quilômetros por hora. Eu quero transformar ela em metros por segundo. Então, quilômetros por hora em metros por segundo, divido por 3,6. Então, eu vou pegar 80 e vou dividir, tá? 80 eu vou dividir por 3,6, né? Que ele vai dar um valor aproximadamente igual a 22,2 metros por segundo, certo? Então essa é a ideia da velocidade escalar fazendo as suas transformações, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Então para isso vamos responder algumas questõezinhas aqui rápidas para entender o assunto e resolver algumas do nosso material. Aqui eu tenho um ciclista que descreve uma trajetória retilínea deslocando-se sempre no mesmo sentido. A figura indica a posição do ciclista no decorrer do tempo. Então tá aqui, ó. Ele começa aqui, depois 2 segundos, depois 8 segundos, 10 segundos, 12 segundos. Quando ele começa o movimento, ele estava a 10 metros. 2 segundos depois, a 20 metros. 8 segundos depois, 40 metros. 10 segundos depois, 70 metros. 12 segundos depois, 100 metros. Letra A. O espaço inicial. O espaço inicial nós chamamos de S1. O S1 é quando inicia o movimento. Onde ele inicia o movimento? Quando o tempo é igual a zero. Quando o tempo é igual a zero, qual foi a distância que ele se encontrava? Qual é a posição que ele se encontra? 10. Pronto. Respondida letra A. Viu como é fácil? Observe a letra B. A variação do espaço. A variação do espaço é a posição final menos a posição inicial. Certo? Então essa variação do espaço vai ser quem? Vamos lá. Ele quer entre 2 segundos e 8 segundos. 2 segundos estava a uma distância de uma posição de 20 metros. E no tempo de 8 segundos ele estava numa posição de 40. Então aqui é o S2, aqui é o S1. Então vai ficar quem? 40 menos 20. Logo ele se encontra onde? A 20 metros. Tá? Fácil, fácil, fácil. Basta você saber a diferença, ó, o caminho percorrido entre o tempo 2 e o tempo 8. Nessa letra C, a distância percorrida entre o instante T0 e T12. Fiz? Aqui, ó. T0, 10. T12, 100. Então, vou pegar quem? 100 menos 0, 100 metros. Basta você... Opa, desculpa. É 10, 10. Então, é 90. Eu vou apagar bem aqui. Tá? Eu vou apagar aqui. Eu pensei que era a posição inicial. Então, 100 menos 10, 90 metros. Observe que eu caí no erro porque eu botei T0, 0. Mas não é, ó. T0, a distância dele é 10. Então, é 100 menos 10. Então, ele se encontra a 90 metros. Ele percorreu 90 metros depois de 12 segundos. 12 segundos de deslocamento, né, de movimento. Ele se deslocou 90 metros da origem, da posição inicial, na verdade. Tá certo? Vamos lá. Essa aqui também é muito fácil. O espaço de um móvel varia com o tempo segundo a tabela. Observa que essa tabela, o tempo inicial está aqui, ó, 0. Logo, então aqui vai ser a posição inicial. Então, quando ele iniciou o movimento, ele estava na posição 2. 10 segundos depois... posição 4 metros, 20 segundos, né? E aí vai, 6. Mas observe que daqui até bem aqui, ó, até 30 segundos,
a distância ela aumenta, mesmo sendo a trajetória. Depois, ó, ela começa a diminuir. Certo? Aqui começa a diminuir. Isso quer dizer o quê? Que ele foi, chegou na origem, na posição onde ele se encontrava, onde ele queria, e depois ele voltou. Certo? Positivo e depois negativo. Mesmo sentido a trajetória e o sentido contrário à trajetória. Mas na letra A ele quer a posição inicial do móvel. Então tá bem aqui, ó. Posição inicial é 2. E na letra B ele quer a variação do espaço entre o tempo 0 e 20, 10 e 40 e 30 e 50. Então eu vou chamar isso aqui de trecho 1, trecho 2, trecho 3. Eu vou calcular por quem? Ó, delta S. Posição final menos a posição inicial. Vou logo fazer direto, ó. Para o trecho 1. Trecho 1 é de 0 a 20. 20 a 0. Então é de 6 a... Então 6 menos 2, 4 metros. Então ele está no sentido da trajetória ainda, ó. Ele está bem aqui por aqui, ó. Certo? De 10 a 40. Então, ó. Vou mudar aqui de cor aqui, ó. Pois tempo 10, tempo 40. Então ele estava 6, 4. Então no entre 2, ó. 6 menos 4, 2 metros. Opa, você já percebe que já diminuiu a distância, ou seja, ele já foi e está já voltando, tá certo? Porque ele já passou, né, desse 8 metros e está diminuindo, então ele já foi e está voltando. E quando chega a 30, eu vou mudar também de cor aqui, ó. Ó, ele quer de 30 a 50. Então 50 é 4 e o 30 é 8. Então 3 aqui, ó. É 4 menos 8. Regra de sinal. Conserva o sinal do maior valor absoluto. Negativo menos que é o 8 e subtrai. Então ele está a menos 4. Opa, então ele se conta aqui, ó. Então ele foi, voltou e parou bem aqui. Certo? Menos 4 porque está a 4 metros, tá bom? No sentido contrário à trajetória, tá? Ele já percorreu 4 metros, essa distância aqui, ó. 4 metros no sentido contrário à trajetória. Tá certo? Próximo agora sobre velocidade. Um atleta percorre a distância de 100 metros em 10 segundos. Calcula a velocidade média do atleta durante a corrida. Ele quer que você represente ela em quilômetros por hora. O que você vai fazer? Observe. Primeiro, recolher os dados. É uma distância. A distância chama de delta S. Qual é a distância dele que ele percorreu? 10 metros. E o tempo foi de 10 segundos. E nós sabemos que velocidade é a variação do espaço sobre o intervalo de... Logo, para a gente calcular a velocidade, basta você substituir. Ó, quem é o delta S? 100. Quem é o tempo? 10. Logo, se eu cortar aqui 10 dividido por 1, eu vou ter 10 metros por... Por que 10 metros por segundo? Porque tá bem aqui, ó, unidade de distância é metros, unidade de tempo é... Porém, ele quer em quilômetros por hora. O que você vai fazer? Transformar 10 metros por segundo, transformando para quilômetros por hora. Eu vou multiplicar ou vou dividir? Vou multiplicar. Por qual valor? O 3,6, como eu expliquei lá na páginas anteriores aí. Só voltar um pouquinho para você compreender. 10 vezes 3,6, 36 quilômetros por hora. Ou seja, quando esse atleta está a 10 metros por segundo, isso implica dizer que ele está também a 36 quilômetros por hora. Tá bom? Uma outra questão aqui básica. Um estudante que iniciava o ensino médio viajou de carro com seu pai e notou que os postos estavam regularmente distribuídos ao longo de um trecho da estrada. Seu pai pediu que ele avaliasse a distância entre dois postes consecutivos. Então, ou seja, tinha lá para fazer, tinha dois postes aqui, ó, um poste, outro poste consecutivo, aqui é o fio, né? Então ele quer saber a distância daqui para cá, ele quer saber o delta S. Para saber o delta S, joga na velocidade, ó. Velocidade é a variação do espaço sobre o intervalo de tempo. Se eu jogar meio pelos extremos aqui, ó, o delta S, ele é igual a quem? A velocidade que multiplica quem? O tempo. Basta multiplicar a velocidade e o tempo. Então, ó, quanto tempo foi que ele marcou? 10 segundos.
Qual foi a velocidade dele? 90 km por hora. Ah, mas presta atenção. Ele quer a distância em metros e aqui está em quilômetros por hora. Então o que nós vamos fazer? Nova regrinha de transformação de unidades de medida. Se eu tenho a unidade de medida em quilômetros por hora e eu quero transformar em metros por segundo, eu vou multiplicar ou vou dividir? Vou dividir. Então eu vou pegar 90 dividido por 3,6, que vai dar igual a 25 metros por segundo. Então eu boto aqui, ó, delta S é igual a velocidade 25, porque eu transformei o 90, né, eu dividi por 3,6 e multipliquei pelo tempo. Quem é o tempo? 10. Então quer dizer que a distância de um poste ao outro basta multiplicar 25 vezes 10, que é 250 metros. Tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Vai ficar uma agenda para vocês no nosso módulo 1, capítulo 2, a página 20. São apenas 3 questões relacionadas a tudo aquilo que a gente já trabalhou. E eu espero que você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau.